servo de Deus deve esperar dos outros? É uma questão interessante. Será que nós devemos esperar um governo honesto? Sim ou não? O cristão não depende de um governo honesto para ele ser fiel a Deus. Ainda que o governo seja desonesto, no Brasil nós temos conhecido isso, governos desonestos, o cristão pode continuar a sua caminhada. Será que nós temos que esperar que os vizinhos e outros cidadãos nos respeitem? Sim ou não? É bom que isso aconteça, mas o cristão, se os seus vizinhos não respeitarem, ele tem que continuar sua caminhada fiel. Isso não justifica que ele tome medidas de exceção. O cristão tem que ser fiel a Deus, ainda que os parentes e vizinhos não o reconheçam, e zombem dele e critiquem. Isso vai acontecer. Por sermos cristãos, pessoas na nossa própria família, você sabe disso, se levantam contra nós. Alguns zombam, riem, ridicularizam, outros criticam seriamente, outros partem para cima mesmo, com atitudes hostis. O cristão não depende de seus parentes apoiarem para ele ser fiel a Deus. Você tem que evangelizar e fazer discípulos, independente de seus parentes gostarem ou não. O cristão tem que ser fiel a Deus, evangelizar e fazer discípulos, independente do governo apoiar ou não. Ou independente do governo ser honesto ou não. O sábio Salomão, que governou, e ao começar a governar, pediu a Deus sabedoria. Foi importante que ele pedisse sabedoria a Deus. No capítulo 7 de Eclesiastes, todo o livro se dedica a falar sobre a sabedoria na vida debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. E ele começa o capítulo 7 comparando a sabedoria com a loucura. A sabedoria é bem melhor e vale a pena. Depois ele continua mostrando a moderação, que em todas as coisas é boa. O cristão não precisa se exasperar, criticar, entrar nas redes sociais para falar mal de governos e coisa desse tipo. O cristão pode confiar em Deus e moderar a sua vida. Aí ele entra em outro assunto, que é o relacionamento com a mulher, certamente a sua mulher, a sua esposa. E ele mostra o seguinte: mulheres são seres humanos, falhos, e você não deve se apaixonar, se entregar totalmente a uma mulher, isso para o caso de um homem, porque ela é falha. Mas a mulher também não deve sonhar com um príncipe encantado, maravilhoso e atencioso, porque o homem é falho também. O Salomão, já pela sabedoria, nos recomenda a entendermos que os outros são limitados. Os outros são limitados também. Minha esposa me ensinou uma grande lição. Ela disse: olha, você não espere tudo de mim, porque o não atender não significa falta de amor, é falta de condições, é que a gente não chega lá. E eu tive que aprender e tenho procurado aprender isto. A gente espera como pastor que os irmãos sejam fiéis, dedicados, mas nem todos são. E a gente tem que continuar a amar os irmãos, ainda que eles não sejam dedicados na igreja, falhos, faltam reunião, são infiéis nos dízimos, irmãos não evangelizam, mas nós vamos amar a si mesmo. Às vezes não é por má vontade da pessoa, é por incapacidade, é porque ela é criança, não cresceu, não chegou lá, ela não consegue fazer isto. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Depois, no capítulo 8, o Salomão mostra o relacionamento com as autoridades. Não espere tudo das autoridades, mas respeite totalmente as autoridades, porque a autoridade tem a delegação de Deus. Você desrespeitando a autoridade, seja ela em que nível for, você está indo contra Deus. A autoridade tem o poder delegado por Deus, seja autoridade no lar,
seja autoridade na igreja, seja autoridade no seu trabalho, na rua, no governo, onde for, a autoridade tem o poder delegado por Deus e o cristão tem que acatar, respeitar a autoridade. Mas mais adiante eu vou parar essa reflexão com mais esta observação. No capítulo 8 de Eclesiastes, o Salomão fala das injustiças do mundo, as desigualdades da vida. E ele nos exorta a entendermos isto. Se há impunidade, e o Brasil conhece muito bem isso, quando a corrupção é generalizada, não tem nem a quem punir, porque se for punir, tem que punir todo mundo, né? É um dito aí popular, se você chegar em Brasília e gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Isso significa o reconhecimento de que o erro se generaliza com a impunidade. A impunidade no Brasil está relacionada com o judiciário, mas em outros países também. E é preciso haver uma certa punição ao erro, pelo menos algum grau de punição ao erro. No Brasil, até hoje, o que tem havido é um estímulo ao erro. Quando a pessoa mata uma outra, a pessoa vai para a cadeia com todos os direitos humanos, servida, alimentada, e ainda a sua família vai receber um salário. A vítima morreu, não recebe, ela não recebe mais nada e a família dela também não vai receber nada. Então, isso é um estímulo para o erro no Brasil. E tem sido assim ultimamente. Muita coisa deveria mudar, mas o cristão, quando vê essas injustiças e se revolta, não é para se vingar nem para se revoltar, é para ele acalentar apenas a oração e essa sede de justiça na sua oração, entregando tudo para Deus. Mas a gente deve saber que quando o erro não é punido, as cadeias no Brasil, as penitenciárias estão superlotadas. Ultimamente, pouquíssimos que são presos ficam presos. A maioria dos que são presos são soltos. Não tem onde botar essa gente. E tem uma série de leis também que facilitam isto. A pessoa cometeu um crime leve, o raciocínio embasado na lei é o seguinte: uma pessoa que cometeu uma infração leve vai botar junto com presos perigosos, ela vai se corromper. Então vamos dar uma liberdade condicional, vamos soltar, essa pessoa não fica presa. Mais ou menos esta é a regra vigente no Brasil. Se crimes são leves, nem são presos. E se forem presos, também não ficam, vão ficar presos em seus domicílios ou penas alternativas. Ou seja, o erro no Brasil, na maior parte, em quantidade e em número, não é punido. Isto, segundo Salomão, estimula o coração dos homens a estar inteiramente dedicado ao mal. Que haja alguma mudança no endurecimento das leis para que haja uma inibição daqueles que têm vontade de cometer crimes e que por medo da punição não cometem. Mas quando não há punição, o estímulo ao erro, ao crime e à corrupção costuma ser grande. E o cristão com isso? Bom, nós temos que saber que o Brasil está assim e não vai mudar da noite para o dia. De um mês para o outro mês não vai mudar. Essa situação vai continuar. O cristão tem que saber que podem ocorrer injustiças contra ele. O cristão não é uma palmatória do mundo, não tem obrigação de consertar o Brasil. O cristão não vai conseguir. E não deve perder tempo com isso, deve se ocupar com o reino de Deus. Jesus disse: olha, deixa o seu pai, sua família, cuidar dessas coisas, você largue tudo isso e siga-me. Não se preocupe em consertar o país, você siga-me. Não se preocupe com a sua lavoura, isso e aquilo, você siga-me.
a orientação que Jesus deu para o cristão: dá a César o que é de César, ore pelo governo, deixe o governo fazer aquilo, mas você se ocupe do reino de Deus. Comece a entender, meu irmão, nós estamos em um país injusto como os outros também. E no Brasil nós conhecemos as injustiças que nos revoltam, mas nós não ficamos presos a isso, porque nós estamos construindo o reino de Deus. A nossa ocupação é com o reino de Deus, é seguir a Jesus, ganhar almas, cuidar de vidas. A nossa ocupação não é melhorar o Brasil, é salvar vidas. E a volta de Jesus já está muito próxima. Não perca tempo com o mundo, com os outros, mas entenda que o mundo é mau, posto no maligno, está corrompido, desonesto, injusto. Mas o reino de Deus é perfeito. Siga o reino de Deus para não perder tempo mais com este mundo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã.